Sequência 17. Calou-se. Tinha vergonha de mencionar outros momentos igualmente inesquecíveis. Aquela manhã dos 15 anos em que sentira pela primeira vez o sexo como um foco de agradável aflição. E aquela tarde em que fingira não ter visto o pai. Houve uma pausa longa. Depois, Olívia olhou para o relógio de pulseira, 00:30, e disse: Eugênio, tua mãe deve estar acordada, esperando para te abraçar. É verdade. Levantou-se, limpando as calças com as palmas da mão. Vamos embora? Deu a mão a Olívia para a ajudar a erguer-se. Ao contato daquela epiderme quente, teve um estremecimento agradável. E quando, lado a lado, desceram as escadas devagar, ele sentiu como nunca que estava perto de um ser humano, de alguém que era, que existia, de maneira profunda, integral, que não constituía apenas uma soma de vaidades, de atitudes, de desejos de parecer. Olívia, por que a gente não continua essa amizade tão boa? Não sei. Perto de ti, tudo fica mais fácil e eu sinto mais coragem. Palavra. Olívia olhou o céu. É muito bonito fazer projetos numa noite como esta. A vida amanhã nos separará, e tu nem te lembrarás de que numa noite sentimental manifestaste esse desejo de amizade. Sinto que as nossas órbitas, infelizmente, são diferentes. Entraram numa rua deserta. Era triste a luz dos candeeiros. Alumiando o silêncio noturno, Eugênio ia com o ar ausente, pensando. Sentia a verdade das palavras de Olívia. Amanhã estariam separados. Por que ele queria caminhar numa direção oposta dela, na direção do sucesso? Só via a sua carreira. Ansiava por ter conforto, dinheiro, um nome. Assim, conseguiria matar aquela insuportável sensação de fracasso, de inferioridade. Não se conformava com a mediocridade. Não gostava da sombra. Sentia-se com coragem para lutar. Alimentava sonhos. Havia de realizá-los. Eugênio quebrou o silêncio. Achas que eu faço mal por pensar tanto na minha carreira? Mas que é uma carreira? Oh, tu bem sabes. Faço mal? Que é mal? Estás impossível hoje. Com um gesto de desespero, Eugênio tirou um cigarro e acendeu-o. A sua testa estava vincada de rugas, de aborrecimento, e ele fechava-se agora num silêncio de ressentimento. Olívia sorriu e segurou-lhe o braço. Não vês que estou fazendo o possível para não cair em estado de melancolia ou de desespero como tu? Não compreendes que sinto o que sentes, que me faço as mesmas perguntas que tu me fazes? Vamos, alegre-se espírito, Mr. Hyde. Eugênio soltou uma baforada de fumo. Tens razão. Sou um médico e um monstro. Talvez mais monstro do que médico. Eu sempre digo, nós todos temos dentro de nós um Dr. Jekyll e um Mr. Hyde. Parece filosofia barata, mas é a pura verdade. Mr. Hyde é um sujeito truculento, cruel, perigoso, um caso perdido. Mas o Dr. Jekyll tem tremendas obrigações. Dominar
o mais possível Mr. Hyde. É por isso que os homens em geral não são nem completamente bons, nem completamente maus. Às vezes, Mr. Hyde vence. Outras, mais raras, quem vence é o Dr. Jekyll. Em geral, vivem como numa gangorra. Quando um sobe, o outro desce. Mr. Hyde é o animal. Sente e reage. O Dr. Jekyll pensa e controla. Olivia suspira. Se o diretor da faculdade estivesse escutando, acho que me arrancava o diploma das mãos. Eugênio já sorria. E tu acreditas nessa história de Jekyll e Hyde? Olivia olhou muito séria para o amigo. Deu alguns passos em silêncio e depois sacudiu a cabeça. Não. Eugênio jogou longe o cigarro. Entraram rindo noutra rua. Escurece aos poucos. Sapos coacham num banhado. No céu, descurado, lucila a primeira estrela. Eugênio consulta o relógio. Tem a impressão de que está rolando através de alguma região misteriosa fora do tempo. Talvez nunca mais chegue a lugar algum da terra. Se tivesse fé, ao menos poderia murmurar uma oração e, por meio dela, recuperar a tranquilidade. Olivia vai morrer. Deus não existe. Ou existe e é cruel. Não. Cruel sou eu. De novo, a lembrança das suas cegas brutalidades. Não sou mau, murmura Eugênio, numa obstinação, como que procurando convencer-se a si próprio. Sente secretas reservas de bondade. Há no seu ser uma parte boa e pura, que está apenas à espera de uma oportunidade para dominar. Olivia estava lhe criando aos poucos essa oportunidade. Costumava dizer-lhe: o que tu precisas é acreditar, é aceitar as criaturas. A humanidade não tem culpa da maldade daqueles poucos homens que te humilharam. Ela tinha razão. Ele vive contra o mundo. Talvez sinta até uma certa volúpia nesse conflito. E agora, se Olivia morrer, ele terá de procurar sozinho o seu caminho. Eunice será sempre uma pedra de tropeço. O passado, um peso morto. E a sua pobre carne nega-se a sofrer, e o seu espírito vago não encontra energia para comandá-la. Ainda há hora e meia de viagem. Atira a cabeça para trás, contra o encosto do banco. O alto desliza sobre o cimento. Eugênio lutava por vencer o medo, por controlar os nervos. Uma situação insuportável. O estômago era agora como que o centro da sua vida. Ele tinha-o frio e vazio, numa sensação de náusea. Eram 11 horas da noite e lá fora o combate continuava. Ouvia-se o tiroteio. Longe. Havia pouco, uma voz anunciara no corredor. O quartel ainda não se entregou. Parado no meio da sala de esterilização, Eugênio procurava dominar-se. Não queria que a irmã Isolda, que estava à porta, notasse a sua luta, a sua indecisão, o seu temor. Aquele compartimento de ladrilho branco fazia-lhe mal. Aproximou-se do lavatório, abriu a torneira
e começou a lavar as mãos e os antebraços com uma fúria trêmula. Ergueu a cabeça e olhou-se no espelho. Estava pálido, de uma palidez esverdeada. Podemos trazer o doente, doutor? Perguntou a irmã. Eugênio sacudiu a cabeça afirmativamente. Não encontraram o doutor Rosa? Perguntou, fazendo um esforço para dominar o tremor da voz. Se ao menos o doutor Rosa viesse, dividiria com ele a responsabilidade. Estava com um mau pressentimento. Os nervos traíram-no. O doente tivera já 2 hemorragias internas. Era um caso perdido. Por que não deixá-lo morrer na cama? Depois, havia ainda aquela revolução estúpida. O telefone da casa não atende, respondeu a enfermeira. Eugênio começou a esfregar as unhas com a escova. A doutora Olívia está pronta? Está sim, senhor. Irmã Isolda retirou-se. Eugênio ficou a escutar o tiroteio. Nunca acreditara na possibilidade daquela revolução. Rira-se dos boatos. Agora, ela lá estava. Podia transformar-se na mais horrenda das guerras civis. Os homens eram os brutos. Que estaria fazendo sua mãe àquela hora? Perigo das balas perdidas. Se tomasse alguma bebida alcoólica, talvez conseguisse acalmar os nervos. Não devia beber. Viu mentalmente o irmão estendido na sarjeta, bêbado. Logo em seguida, quem lhe apareceu nos pensamentos foi o pai, tossindo e sorrindo para ele com confiança. Mas todas as imagens se apagaram-se e então Eugênio só teve consciência da sensação de mal-estar, de tontura, de náusea. Sentiu o estômago como o foco de onde se irradiava todo aquele medo que lhe tomava conta do corpo. Caminhou para a sala de operações, com os braços erguidos. O doente estava já amarrado à mesa. Era um homem de meia-idade, magro e lívido. Dr. Teixeira Torres chamara Eugênio à mesa. Era um homem de meia-idade. Dr. Teixeira Torres chamara Eugênio a toda pressa para lhe entregar o paciente. Tinha, àquela mesma hora, uma operação de urgência no Hospital Metropolitano. Tratava-se de um oficial do Exército, gravemente ferido, havia poucos minutos. Um tanto pálido, com a voz levemente quebrada, o Dr. Teixeira Torres dera-lhe instruções apressadas no hall. Úlcera perfurada do duodeno. Faça uma gastroenterostomia. Não foi você quem me ajudou na operação da mulher do velho Spínola? Pois é um caso idêntico. Parou um instante, olhou para Eugênio e seus lábios crisparam-se num mal perceptível sorriso de paterna ironia. A não ser que você prefira fazer uma duodenotectomia. Abalou para o automóvel. Antes de entrar, voltou-se e gritou: Não se impressione se a coisa correr mal. O homem pode chorar. Isso acontece. Olívia preparava-se para fazer anestesia. Irmã Isolda fitou em Eugênio os seus olhos insondáveis. Ele julgou ler dúvida e desconfiança naquele olhar cinzento. Silêncio. Lá fora, o tiroteio
cessara por instante. Eugênio sentia todos os olhos focados na sua pessoa, como se estivesse no palco e se esperasse dele uma representação de primeira ordem. Olhou para o doente e odiou-o. Odiou-o como se ele tivesse culpa de todas aquelas coisas terríveis. A úlcera, a revolução, o outro caso que afastara o Dr. Teixeira Torres. Sequência 18. Meteu as mãos na bacia de álcool iodado. O bafio do álcool entrou-lhe pelas narinas e chegou-lhe ao cérebro, onde se transformou na imagem de Ernesto. Eugênio dobrou os braços, mergulhou-os até ao cotovelo no líquido frio. Entrou na sala um enfermeiro e disse a Olívia em voz baixa: "Parece que o quartel vai entregar a rapadura." Sorriu e apareceram-lhe 3 dentes de ouro. Eugênio afastou-se da bacia, premiu o pedal do tambor e tirou dele um avental. Roupa branca. Lavadeira. A mãe lavando a roupa do internato. As mãos murchas de tanto ficarem na água. O pai conferindo o rol. Por que lhe vinham com tanta frequência aquelas recordações da infância? Enfiou os braços nas mangas do avental. Enquanto uma enfermeira o abotoava nas costas, botou a máscara e, estranhamente, como se estivesse a esperar por um sinal convencionado, seu coração desandou a pulsar em ritmo mais rápido. Aproximava-se o momento decisivo. Olívia começou a anestesia. O cheiro doce e enjoativo do basofórmio espalhou-se no ar. Padilha, um estudante do 5º ano, com quem Eugênio não simpatizava, começou a dispor os ferros em cima da mesa auxiliar. Eugênio aproximou-se do doente. Olhou em torno. Os outros esperavam. Pareceu-lhe que Padilha sorria com o canto da boca, num sorriso de desdenhosa incredulidade. Por cima do rosto do paciente, a pele quase tão branca como a máscara, Eugênio sentia a presença amiga dos olhos profundos de Olívia. Só eles podiam ampará-lo. Por alguns segundos, Eugênio hesitou. Gastroenterostomia. Via mentalmente o Dr. Teixeira Torres operando a esposa do velho Espíndola. Seguia o trajeto da mão ágil e firme, segurando o bisturi. Foi então que notou o tremor das próprias mãos. Era horrível. Tinha feito já várias intervenções menores. Lutara com a náusea e com o medo. Mas fora sempre bem sucedido, e isso dera-lhe uma sensação de alívio e um princípio de confiança em si mesmo. Agora, porém, era diferente. Noite. Lá fora, os homens loucos, os homens brutos lutavam. Recomeçara o tiroteio. Entregavam-lhe um cadáver para operar. Talvez nem conseguisse ir até o fim. Eugênio olhou para Olívia numa consulta silenciosa. Ela pesquisou o reflexo palpável do paciente. Sacudiu a cabeça em sinal afirmativo. O auxiliar pinçou a pele do doente. Não se notou nenhuma reação. Eugênio pegou o bisturi. Teve a vaga sensação de que ia cometer um crime, de que naquele instante a porta se abriria e alguém, fosse quem fosse, entraria para o substituir, para o prender, para evitar que ele continuasse.
o tiroteio recrudescia, mas o silêncio no hospital era pavoroso. Eugênio fez a incisão. Estranho. Quando o sangue brotou, ele, de certo modo, se sentiu aliviado. Agora, de qualquer maneira, tinha de continuar. O silêncio ali na sala continuava, quebrado apenas pelo ruído agudo e seco das batidas dos ferros. A enfermeira, uma alemã muito tesa e corada, apresentava ao operador os ferros com gestos de autômato, mas um autômato que raciocinava, que chegava a ler os pensamentos do cirurgião, adivinhando o instrumento que ele ia pedir. Eugênio picou o peritônio do paciente com a ponta da tesoura e começou a cortar. Aconteceu então o que de um modo obscuro ele esperava e temia. Manou da incisão uma maré montante, uma lama escura e viscosa, formada de pus, de exudatos e de conteúdo duodenal. Por uma fração de segundo, Eugênio teve uma como que hesitação. Os músculos faciais contraíram-se. Seu rosto era uma máscara de repugnância. A lama continuava a manar, invadindo o campo operatório. Dir-se-ia que o corpo do pobre homem não passava de um repositório em que se escondesse toda a podridão do mundo. Eugênio ergueu os olhos para Olívia, num mudo, mas desesperado pedido de socorro. Padilha e a enfermeira avançaram com compressas e tampões. Estrondos surdos ao longe. De certo, agora estavam atirando com canhões. Eugênio imaginou as casas ruindo, a cidade destruída, uma granada atingindo a sua casa. Viu a mãe estendida no chão, coberta de sangue. Olhou para as luvas sujas daquele líquido horrendo. Teve vontade de gritar. Tudo aquilo era brutal. Os homens eram maus. Os homens estavam podres. O tiroteio continuava, cortando de quando em quando por um estrondo mais forte. Não só o operado ia morrer. Todos morreriam sob o bombardeio. O calor era insuportável. Ou estava frio. Devia ser o cheiro do basofórmio que o marcava. Haviam-lhe dado um defunto para operar. Odiou o Dr. Teixeira Torres. Se se tratasse de um doente rico, ele ficaria para abrir o ventre do paciente num momento e tornar a fechá-lo no minuto seguinte, num simulacro de operação. Contavam-se piratarias do Dr. Teixeira Torres. Ou eram injustiças? Ele era um ingrato. O homem mostrava-se seu amigo, procurava auxiliá-lo na profissão. Lindo auxílio! Largar-lhe um caso daqueles nas mãos. Só um milagre poderia salvar o doente. Mas não existem milagres. No mundo, só havia a estupidez dos homens, a brutalidade inapelável da vida. Não se sente quase o pulso, avisou Padilha. O rosto e as mãos do doente estavam brancos como papel. A respiração enfraquecia, tornando-se superficial. Olívia retirou a máscara. Não tem mais pulso, declarou o auxiliar ao cabo de alguns segundos. Era triunfo, desafio ou censura o que havia na voz de Padilha. Eugênio olhou para ele obliquamente. Naquele instante, a porta abriu-se. O enfermeiro entrou e disse alguma coisa ao ouvido da irmã Isolda.
Foi como se a morte também tivesse penetrado com ele na sala, porque Eugênio sentiu um brusco calafrio, corrente de ar ou por ilusão. E o doente cessou de respirar. Olívia examinou-lhe a pupila. Padilha largou-lhe o pulso. Auscultou-lhe o coração. Depois olhou para Eugênio e disse com indiferença. Esticou. Eugênio teve vontade de o esbofetear. Como assentava mal aquele plebeísmo na hora em que uma vida ali se acabava, na hora em que lá fora muitas criaturas estavam morrendo. A enfermeira apresentou a Eugênio a agulha e o catgut. Os seus olhos, de um azul puro, não revelavam a menor comoção. Ela tinha no rosto uma expressão infantil. Era como se, em vez de estar passando ao cirurgião agulha e linhas para costurar um cadáver, estivesse pedindo ao irmão mais velho que lhe cosesse o vestido da boneca. Eugênio suturou a incisão num só plano. Agora ouvi um cochicho. Morreu na mesa de operação. Alguém dizia estas palavras em seu espírito. Mas quem? Morreu na mesa de operação. Sim. Os seus colegas cochichavam uns para os outros. Morreu nas mãos do Eugênio. Eram vozes conhecidas, vagamente inimigas. Estava tudo acabado. Irmã Isolda, disse Eugênio, faça o favor de avisar a família. Estranhava a firmeza da própria voz. O Dr. Teixeira Torres já tinha prevenido que não havia esperança. De onde lhe vinha, de repente, esta calma, esta frieza? A fuzilaria continuava. Padilha e o enfermeiro conversavam em voz alta. Discutiam a revolução. Riam. Na sua tortura, Eugênio apenas percebia frases soltas. Rebentou uma granada na calçada. Metralhado no elevador. Dizem que o batalhão aderiu. Tirou as luvas e jogou-as agressivamente no balde. Arrancou a máscara e, de repente, sentiu-se desprotegido, desmascarado. O bandido tira, finalmente, a máscara. Livrou-se do avental e precipitou-se para a sala de esterilização. Veio uma voz do corredor. O quartel ainda não se rendeu. Lavando as mãos, Eugênio ergueu os olhos para o espelho e viu nele o rosto tranquilo de Olívia. Voltou-se com as mãos pingando. Tome isso, disse ela, apresentando-lhe um cálice cheio de líquido cor de âmbar. Conhaque? Ela sacudiu a cabeça. Eugênio levou o cálice à boca e emborcou-o. Enquanto ele enxugava as mãos, ela meteu-lhe o cigarro entre os lábios e acendeu-o. Vamos descer juntos? Convidou ele. Vamos. Espere um instantinho que já volto. 5 minutos depois, desciam o elevador. No hall, um grupo de homens conversava animadamente. Olívia e Eugênio saíram para a noite. Caminhavam lado a lado, em silêncio. Eugênio sentia voltar-lhe a calma. Cessara a fuzilaria. Ele não esquecia o operado, mas resignava-se à fatalidade. Enfim, tratava-se de um caso perdido. Entretanto, tinha sido um tolo emprestar-se àquela farsa. Olívia, disse ele depois de alguns instantes, sou um fracassado. Por que não conseguiste ressuscitar um morto? Eugênio encolheu os ombros. Não é por isso. Mas se soubesse da minha luta íntima, do meu medo,
da minha indecisão, cirurgia exige sangue frio. E eu não tenho sangue frio. Quando corto a carne do paciente, é como se estivesse cortando na minha própria carne. É como se estivesse cometendo um crime. Como única resposta, Olívia tomou-lhe o braço suavemente. E assim, mais chegados um ao outro, continuaram a descer a rua. Por que é que tudo é tão diferente do que imaginamos quando somos criança? Continuou Eugênio. É muito bonito dizer que o Dr. Fulano salvou uma vida, sacrificou-se pela humanidade. Ficamos comovidos, querendo ser também heróis. Esperamos o nosso dia de salvar vidas, de fazer sacrifícios. Oh, mas como na realidade tudo muda. Está claro que desde que eu comecei a ver as coisas com mais profundidade, descobri a ilusão. Mas é que eu tinha confiança em que, com o tempo e com o estudo, eu adquirisse uma personalidade. Tu compreendes? Confiança em mim mesmo, uma coragem serena, uma qualidade absolutamente adulta, Eu sei que tu compreendes. Qualquer coisa que me fizesse operar um homem com a mesma calma com que um menino corta figuras de papel. E sabes o que sinto quando estou operando? Olívia apertou-lhe mais o braço com ternura. Sei. O mesmo que sentiras se tivesse 15 anos e alguém te levasse para uma sala de hospital, te apresentasse um caso de ventre agudo, te desse um bisturi e dissesse: opere, menino. Exatamente. Acho que posso dizer com maior ou menor exatidão o que tu sentiste hoje. Quando o Dr. Teixeira Torres te entregou o caso, sentiste medo, de mistura com uma pontinha de orgulho. Medo porque ficavas com uma enorme responsabilidade de um caso perdido. Orgulho porque o Dr. Teixeira Torres te confiava um doente. Mas o orgulho desapareceu para dar lugar a uma sensação quase de pavor. Está certo? Eugênio olhou para a companheira, hesitou um instante. Está. Depois, o que mais te incomodava era a impressão de que os outros podiam achar que não estavas à altura daquela responsabilidade. Julgavas ver desconfiança, ar de troça nos olhos da freira, da enfermeira, do teu auxiliar. Achavas aquela situação acima das tuas próprias forças, mas ao mesmo tempo era-te insuportável que os outros pensassem nisso. Era-lhe vagamente incômodo ser assim descoberto, assim adivinhado nos sentimentos mais íntimos. Ele relutava em concordar, em se dar por vencido, mas era inútil. Os olhos de Olívia pareciam ver além das coisas físicas, e porque era que ele nunca se zangava, nunca se irritava com as observações dela, por mais diretas, cruas e contundentes que fossem. Por quê? Era que ele não se irritava mesmo quando, com um espantoso olho clínico, ela botava o dedo nas suas feridas mais profundas?